Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui hoje para discutir um pouquinho mais sobre os tumores do trato digestivo. A gente vai falar especificamente dos tumores de pâncreas. Eu trouxe hoje duas questões para a gente discutir um pouquinho do tratamento de tumores de pâncreas iniciais. A primeira questão é uma questão que caiu no ano passado. Vamos dar uma olhadinha na questão? Trata-se de um paciente de 48 anos, previamente ígido, que iniciou um quadro de icterícia, ou seja, é uma síndrome ictérica a esclarecer. A gente sabe que a síndrome ictérica tem diversos diagnósticos diferenciais e vamos ver os dados a mais que a questão vai nos dar. Ele faz uma tomo de abdômen e na tomo de abdômen ele tem uma lesão hipovascular de 2,5 centímetros na cabeça do pâncreas associada à atrofia do corpo do pâncreas e dilatação do colédoco. Ou seja, tem uma lesão suspeita de 2,5 centímetros na cabeça do pâncreas que possivelmente é a causa da síndrome ictérica do paciente. A lesão tem um contato de 270 graus com a veia mesentérica e, além disso, ela tem contato de 90 graus com a artéria mesentérica, ou seja, eu não estou diante de uma lesão que é facilmente ressecada. E aí tem que vir na minha mente os critérios de ressecabilidade e irressecabilidade em câncer de pâncreas. Depois a gente vai trabalhar isso com mais detalhes. Mas ele tem um envolvimento venoso maior do que 180 graus e tem acometimento arterial. Ou seja, no mínimo, esse paciente é um borderline. Esse não é um tumor que vai sair fácil com a cirurgia. Esse não é o candidato ideal para tratamento cirúrgico upfront. Ele tem ali um acometimento venoso importante e uma expressão também arterial importante. Então, esse paciente precisa de tratamento antes da cirurgia. Além disso, esse paciente tem um linfonodo retroportal suspeito, ou seja, ele tem um linfonodo de quase 2 centímetros e ele tem um nódulo hepático de 1,5 centímetro, além de nódulos subcentimétricos no pulmão. Ele faz uma CPRE com biópsia por ecoendoscopia e diagnostica um câncer de pâncreas. Então, qual é o cenário que a gente está falando? A gente está falando de um paciente jovem com uma síndrome ictérica que fez um diagnóstico recente de câncer de pâncreas, que tem uma lesão com contato venoso importante, um contato arterial, ou seja, uma lesão difícil de ser operada upfront, que tem linfonodo e que tem uma lesão suspeita no fígado. A dúvida aqui é, será que eu estou diante de um borderline localmente avançado ou será que eu estou diante de um doente metastático? Essa é a grande dúvida aqui. Olha o CA199 desse paciente, ele tem um CA199 de 1.250, ou seja, é muito alto, é um fator de mau prognóstico para esses pacientes ter CA199 maior do que 500. Portanto, possivelmente esse paciente é um paciente com doença metastática e não com doença localmente avançada. Se eu tenho a dúvida de doença metastática, o que eu vou fazer para esses pacientes? Eu vou investigar a doença metastática. Eu posso fazer várias coisas. Posso fazer PET, eu posso fazer ressonância com Primovich, eu posso biopsiar a lesão suspeita. Então, tem várias condutas que são aceitas aqui. O que eu não posso fazer? Eu não posso ignorar que tem uma lesão suspeita no fígado, eu não posso ignorar que ele tem linfonodo suspeito, eu não posso ignorar que ele tem CA199 altíssimo e partir para uma cirurgia radical do pâncreas. Então vamos ver as alternativas? Letra A. Prosseguir para a investigação do nódulo hepático com ressonância com contraste hepato específico e biópsia. Ok, tá ótima essa conduta. Letra B. Prosseguir com investigação de doença metastática com PET. Tá, ok. PET não é obrigatório no estadiamento, mas se existe dúvida de doença metastática, o PET pode sim ajudar. Letra D. Propor tratamento neoadjuvante com laparoscopia estadiadora se ausência de carcinomatose, biopsiar a lesão hepática. Me parece ok também você biopsia a lesão hepática, se não for doença eu faço neoadjuvância para tentar operar aquele localmente avançado. Agora vamos ver a letra C. A letra C fala assim, propor cirurgia de Whipple de princípio associada com hepatectomia regrada via robótica, minimizando a morbidade cirúrgica. O Whipple é uma grande cirurgia, uma cirurgia com grande morbimortalidade e que não está recomendada em pacientes onde eu tenho dúvida de doença metastática. Esse não é um candidato à cirurgia de Whipple, pela toxicidade dessa cirurgia e pelo potencial ausência de benefício que esse paciente vai ter. Portanto,
Letra A, letra B e letra D são condutas aceitáveis. Letra C não é uma conduta aceitável para o caso, portanto, era o gabarito da questão. A conduta menos recomendada seria partir para uma cirurgia radical no contexto de suspeita de doença metastática em câncer de pâncreas. E essa cirurgia ela é tão radical e a gente vai ver isso na próxima questão, que é uma questão também de 2022. Olha que questão interessante. É um homem, agora um senhor, 72 anos, que tem o diagnóstico de um adenocarcinoma de pâncreas. Então, você já sabe que ele tem câncer de pâncreas. Ele tem hipertensão e diabetes de comorbidade e ele tem imagens com tomografia de tórax e abdômen com uma lesão de 3 centímetros no processo uncinado, sem contato com os vasos, sem dilatação do ducto ou colédoco e sem metástase. Tem um CA19-9 de 132, hemoglobina glicada de 7,1 e os demais exames estão dentro da normalidade. Ou seja, eu tenho agora uma lesão no pâncreas, que é uma lesão que não está em contato com a veia mesentérica, não está em contato com a artéria mesentérica, não dilata o ducto, não é uma lesão tão grande assim, não tem linfonodo e não tem suspeita de metástase. Eu estou diante de um paciente que é ressecável. Esse paciente ele pode ser tratado com cirurgia fronte, ok? Tá tudo bem até aqui. Então, o que esse paciente fez? Ele foi submetido a uma duodenopancreatectomia e, após a duodenopancreatectomia, ele evolui com náuseas e vômitos e precisa de NPT e fica 21 dias hospitalizado. Ou seja, ele fez uma cirurgia de Whipple, ele fez uma grande cirurgia, e precisou ficar num pós-operatório prolongado. Ficou 3 semanas em pós-operatório, ou seja, perdendo performance, se agravando, imunidade comprometida e coisas desse tipo. Mas não bastasse isso, olha o que a questão vai colocar para a gente. O anátomo patológico revela um câncer de pâncreas, de fato, moderadamente diferenciado. A margem ficou positiva e tem linfonodo positivo para metástase. Ou seja, a gente tem um câncer de pâncreas com margem comprometida, com linfonodo comprometido. Ou seja, qual é o risco patológico desse paciente? É um risco alto. É um paciente que tem alto risco para recidiva, né? E aí, esse paciente ele ficou tão ruim da cirurgia que ele chega ao consultório 11 semanas após a cirurgia. Então, ele tinha exames de imagem antes da cirurgia, então já tinha algum tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, e ele chega no consultório 11 semanas após a cirurgia, ou seja, ele chega no consultório quase que 3 meses após o tratamento. E ele não tem um tumor bobinho, ele tem um tumor de alto risco. Por que ele demorou tanto? Para recuperar a performance. Porque o Whipple é uma grande cirurgia, uma cirurgia que compromete o paciente. Então, o que a questão vai querer discutir e vai querer te induzir? Você está diante de um câncer de pâncreas ressecado de alto risco para recidiva. Esse paciente tem indicação de adjuvância? A gente tem que discutir a adjuvância para ele, apesar do tempo já estar passando, né? Ele já tem aí quase 3 meses pós-operatório. Então, ele vai colocar opções de adjuvância nesse cenário. Na letra A, ele coloca quimioterapia adjuvante com Genzar. Na letra B, ele coloca FOLFIRINOX. Na letra C, ele coloca quimioterapia com Genzar, seguido com radioterapia com capecitabina. Que são opções possíveis de tratamento adjuvante nesse cenário? A gente teria que discutir. Será que pela margem vale a pena fazer rádio com capecitabina? Não, mas tem o estudo PROD24 que validou a utilização de FOLFIRINOX adjuvante nesse cenário, então vou preferir FOLFIRINOX, ou então alguém podia falar assim, não, vou preferir Genzar, porque é um senhor frágil, demorou para recuperar a performance. Então, as 3 opções de adjuvância são possíveis e poderiam ser justificadas, então isso ficaria difícil para responder a questão. Mas o que a questão está querendo trazer? Gente, esse paciente ele pode já ter recidivado. Isso não é tão incomum assim em câncer de pâncreas. E já tem 3 meses, pelo menos, das últimas imagens dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reestadiar esse paciente. Eu não vou começar um tratamento para ele sem ter certeza que eu estou fazendo um tratamento adjuvante e não um tratamento de primeira linha. Então, o gabarito da questão foi a letra D, que falava que a gente deveria solicitar CA19-9 e tomografia
radiografias para reestadiamento desse paciente. Isso é muito importante. Câncer de pâncreas é uma doença agressiva com altas taxas de recidiva e a gente precisa ter uma alta suspeição clínica para poder tratar adequadamente os nossos pacientes. Então essas eram as nossas considerações para hoje e amanhã a gente vai discutir um pouquinho dos dados de doença metastática. Um forte abraço.